E nós temos uma intenção e um desejo para tratar o assunto. A primeira coisa que eu queria aqui expressar é a nossa intenção com isso, sabe? Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção com essa ministração é trazer, pela graça de Deus, pela graça do Senhor, o máximo de clareza e de entendimento acerca do plano de Deus para a igreja Israel. Essa é a nossa intenção, né? Pelo menos de boa intenção a gente está aqui cheio hoje, essa tarde. E a gente queria trazer o máximo de clareza no entendimento para isso. E nós temos um desejo também, né? Tem um desejo ardendo no nosso coração. E o nosso desejo é nos conectar com o coração de Deus, dentro do que Ele sente e do que Ele pensa. Nós chamamos isso de as afeições de Deus. Deus tem um sentimento, Deus tem um coração. Como é que chama a palavra? Morfocolustibia? Como é que chama? Hã? Não vou saber falar esse termo não. Enfim, vamos ficar com as afeições de Deus, que é melhor. O que Deus sente e o que Deus pensa, o que está no coração de Deus. E nós podemos dizer que Israel está no coração de Deus e faz parte das suas afeições. Amém? Estamos juntos? Então, esse é o nosso desejo. E para reforçar esse desejo, chegou mais um bonde aí, ó. Caraca, moleque, sejam bem-vindos. Pode espalhar aí, mano. Pode espalhar aí, ó. Senta pra cá aí, mistura aí, pô. Quer sentar todo mundo junto, né? O bonde. Quer ficar todo mundo junto com o papai e com a mamãe, né? Tô ligado. Então, para reforçar o desejo, né, de alcançar as afeições de Deus, eu queria ler um texto com vocês, que está em Lucas, capítulo 19. E a gente vai ler do verso 41 ao verso 44. Todos acharam, gente? Ok, está escrito o seguinte. Eu não sei se tem algum título na sua Bíblia, mas na minha Bíblia traz um título. Geralmente algumas Bíblias têm esses subtítulos ou títulos. Aqui o meu está escrito: Jesus chora ao ver Jerusalém. Alguém tem um outro título? Lamento. Então, chorou, lamentou por Jerusalém. E essa é a ideia dos versículos que a gente vai ler. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo da visitação, o tempo que Deus veio visitá-lo. Então, esse aqui, de alguma certa forma, nós queremos ser batizados com esse mesmo choro que Jesus chorou. Poucas vezes Jesus chorou nas Escrituras. Você vai ver isso, talvez, Jesus chorando por Lázaro e essa vez aqui. São poucas vezes que você vai ver isso, encontrar isso nas Escrituras. Jesus chorou. E quando ele ora, ele olha para Jerusalém, ele olha para a cidade santa, ele lamenta, ele vê um choro, vê um sentimento profundo pelo aquele povo, por aquela terra. Eu não sei se você sabe, às vezes o óbvio precisa ser dito, tá? Jesus encarnado, o Deus encarnado, é um homem judeu, ok? Estamos juntos? Jesus, Deus encarnado, é judeu, tá bom? Não é
brasileiro, não é americano. Os americanos até gostaria que fosse eles, né? Os americanos é demais. Mas eu não sei se vocês assistiram a entrevista do Asher com o Douglas Gonçalves. Alguém aqui assistiu? O Asher é um judeu messiânico muito precioso, e ele é um dos líderes da rede Tikkun, né, que é esse ministério de restauração da palavra em relação à igreja de Israel. Ele é um dos líderes mundiais desse movimento. E o Asher, ele falou na entrevista com o Douglas, que é de São Paulo, né? Dizoscope é em São Paulo. Aí ele está na entrevista e ele fala assim: se eu fosse Yeshua, eu voltaria no Rio de Janeiro. Aí eu, moleque, Rio de Janeiro é demais. Até o judeu falou que queria. Se ele fosse Jesus, ele ia voltar no Rio de Janeiro. Tudo bem que ia ser cortado na bala ali. Mas é nada. Ô Senhor. Mas o nosso desejo é ser batizado, sabe? Com esse choro, com esse lamento. Ter um peso no nosso coração por Israel. E o plano de Deus para esse povo e para nós como igreja, porque nós estamos juntos e misturados, né? Israel é a oliveira e nós somos enxertados nessa oliveira. O para casa para nós aqui, o dever de casa é a gente fazer a leitura de Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Esses 3 capítulos vai explanar muito bem a ideia de como Deus pensa sobre o povo dele, através da vida de Paulo, falando que ele preferia ser amaldiçoado, perder a sua salvação por causa dos seus irmãos. Eita! Quantos aqui estão a fim de entrar nesse nível de intercessão? Amém. Que o Senhor possa nos batizar essa noite, essa tarde com isso, tá bom? Então, beleza. Abre sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa shalom. Depois de 2 povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Fala comigo, membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra de esquina. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito Santo. Amém. Amém. Que texto maravilhoso, né? Podemos ir embora, acabou. Isso aqui já dá para a gente entender tudo. Mas eu quero que a gente avance um pouquinho mais no entendimento que Paulo está trazendo sobre esses 2 povos que se tornaram um povo só. E ele dá continuidade do raciocínio. Por essa razão, capítulo 3, verso 1.
Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, por amor de quem? Os gentios. Qual tradução que vocês estão lendo aí? NAA, pode, é a minha tradução. Talvez vai ficar mais fácil se tiver ali, né? Aqui está escrito, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério. Gente, hoje eu estou muito carioca, mano. Mistério. Fala comigo, mistério. É muito bom, cara, mistério. Olha isso, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Aqui Paulo brinca com a gente, né? Aqui é brincar com a gente, né? Estou escrevendo de forma resumida. Um negócio que nós estamos a vida toda quebrando a cabeça. Não, meu irmão, quase 2000 anos de história, até agora a gente não entendeu. E Paulo falou assim, eu estou escrevendo de forma resumida, tá, gente? Isso aqui é para humilhar toda a prepotência do ser humano. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que... Fala qual que é o mistério. Cara, olha isso. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Amém, amém, amém. Aqui fica muito complexo para a gente falar desse assunto, porque ele está falando que existe um mistério, gente. E aqui, quem viveu dentro da formação mais pentecostal, vai entender que Deus é o Deus de quê? De mistério. Nosso Deus é um Deus de mistério. Às vezes, também pode ser por isso que existe tanta controvérsia dentro desse assunto. Porque nós dependemos do Espírito Santo, de humildade, de dobrar os joelhos para compreender o mistério. O mistério você não entende assim, entendi o mistério. Não é assim. O mistério nos remete à grandeza, gente, de Deus, cuja natureza e as obras que realiza não seremos nunca capazes de assimilar integralmente. Isso é um mistério. Ou seja, sobre esse mistério que ele está falando aqui, nós nunca vamos ser capazes de entender isso de forma integral. Pelo menos com esse corpo caído. Quem sabe com o corpo glorificado nós vamos entender todos os mistérios. Aí está. É um mistério a junção desses dois povos. Paulo está falando que havia um muro que separava Israel dos gentios. Havia um muro de separação. Não só um muro de separação, havia uma inimizade entre esses dois povos, entre essas duas classes. Israel e os gentios estavam em guerra. Ei, minha amiga. Havia um muro que separava, mas Paulo fala que Cristo quebrou isso pela obra da cruz. E de dois povos fez um povo só. Efésios 5:32 fala o seguinte: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Engraçado que no capítulo 5 de Efésios, Paulo está falando sobre o casamento, o papel do marido e o papel da esposa. E ele fala que a esposa necessita ser submissa ao marido. E também ele fala muito sobre o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja.
E ele vai falando sobre a relação do marido, da esposa, o casamento, e ele está usando o casamento, aí você fala assim, não, ele vai falar que o casamento é um mistério. Não, ele fala, grande é este mistério, Cristo e a igreja. Então, Cristo e a igreja também é um mistério de Deus. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos, verso 27. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, é o quê? Ou seja, Cristo em você é a esperança da glória, Cristo em mim é a esperança da glória, isso é um mistério. Nós nunca vamos entender isso de forma plena, porque isso é um mistério. Mas nós cremos que o Espírito Santo, pela bondade dele, ele vai nos revelando a sua graça, ele vai concedendo. Jesus falou isso com seus discípulos. A vocês eu vou dar a conhecer esses mistérios. E ele falava só por parábola, só mistério. Ele falou, mas a vocês eu vou dar a conhecer esses mistérios. Então é uma graça que nós pedimos ao Senhor, para que Ele possa nos ajudar a compreender esse mistério chamado Israel, Igreja Israel. Nós dependemos da ação do Espírito Santo. Efésios 6,19 fala, ore por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Outro mistério. Então, Cristo e a igreja é o quê? O mistério. Cristo em nós, a esperança da glória é o quê? É um mistério. O Evangelho é o quê? O mistério. E o nosso Deus é um Deus de mistério. E nos cabe adorar, nos render, nos dobrar. Porque quando fala do Deus triuno, Deus trino, nós precisamos de humildade e se dobrar para entender esse mistério. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles são um. Ei! Isso é um mistério. Então nós temos Cristo e a igreja como um mistério. Cristo em nós, a esperança da glória, um mistério. O Evangelho, um mistério. E a Trindade, o Deus Trino, como um grande mistério. E o nosso desejo como igreja é que o Senhor nos ajude a aprofundar dentro desses mistérios que é o Senhor. Amém? Ok. Então, esse primeiro ponto que eu quero abordar agora, essa era a introdução. E esse é o primeiro ponto que eu quero agora, é falar sobre essas três deficiências que nós percebemos em relação a esse assunto. Existe uma certa ignorância da igreja em relação ao papel de Israel no plano de Deus. Hoje a gente falou sobre ignorância e ser ignorante. Pode ser no aspecto de conhecimento mesmo, pouco conhecimento sobre o assunto, e pode ser também o fato de ignorar o assunto. Então, a gente percebe essas duas coisas na igreja hoje. Pessoas que têm poucos conhecimentos sobre isso, e pessoas também que ignoram, não quero saber. Não, eu quero saber Jesus aqui na minha vida. É isso que eu quero saber. Então, eu quero apresentar para vocês três deficiências que cooperam profundamente para nos manter nesse estágio de ignorância. O primeiro é não compreender os tempos e a história. O segundo é não pregar o Evangelho de forma completa. E o terceiro é o orgulho dessa suposta substituição e do antissemitismo que existe na igreja. Amém? Então eu vou para essa primeira deficiência, que é a necessidade de clareza profética. Existe uma necessidade de uma clareza profética. Profecia tem a ver com a comunicação da revelação do coração e mente de Deus. Pronto, uma definição simples e básica aqui. O que é profecia? Tem a ver com a comunicação em relação ao coração e à mente de Deus. Através de uma linguagem humana e por intermédio da obra do Espírito. Profecia traz entendimento e revela o coração de Deus. Então a profecia ela traz entendimento e revela o coração de Deus.
E é isso que nós queremos, desenvolver comunidades proféticas. Comunidades que estão buscando o que está no coração de Deus, entender o que está no coração de Deus. Porque na maioria das vezes, as comunidades buscam o seu próprio interesse. O que está no nosso próprio coração, o que nós queremos fazer, como que vai ser bom para a gente. E às vezes a gente se conecta pouco com o coração de Deus e o que está dentro do coração de Deus. E eu vou te falar, tem 3 coisas profundas que estão no coração de Deus. É uma causa própria de Deus, ok? 3 coisas. Primeiro, o órfão. Isso é uma causa particular de Deus, tá? Ele é pai, eu sou o pai dos órfãos. Deus é a minha causa de Deus. Uma outra causa também são as viúvas. Eu sou o marido das viúvas. É uma causa pessoal de Deus. E uma outra causa pessoal de Deus é Israel. É o drama dessa paixão louca do noivo, do marido que é apaixonado pela sua esposa infiel. E é esse drama que está dentro do coração de Deus. E Deus fala assim, eu vou casar com essa mulher. Ela é infiel, mas eu vou restaurar essa mulher. E ela vai ser fiel, nós vamos viver eternamente. Uau! Estamos juntos? É isso que nós queremos, desenvolver comunidades proféticas que estão dispostas a buscar entender os tempos e o coração de Deus. Gente, dentro das escrituras nós tínhamos os filhos de Issacar. Quantos aqui já ouviram falar da tribo de Issacar? Já ouviram falar? Quantos já ouviram falar da tribo de Asser? Já ouviram falar? Então, são 12 tribos, tá? Depois você dá uma olhada nas tribos. Mas eu falei de Asser porque Ana, lá no Novo Testamento, que dedicou ao jejum, à oração no templo, até que ela tocou em Jesus, bebê Yeshua, bebê junto com Simeão. Lembra disso, dessa história? Ela era da tribo de Asser. É por isso que isso ficou na minha cabeça. Mas os filhos de Issacar tinham uma habilidade, tinham uma capacidade que era discernir os tempos. 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir os tempos para saber o que Israel devia fazer. À medida que eles discerniam o tempo, eles sabiam o modo como agir naquele tempo que eles estavam discernindo. Então, quando nós discernimos o tempo, nós sabemos como agir naquele tempo. E isso para a gente como comunidade profética é um desafio. Discernir os tempos. E essa tribo tinha essa habilidade. Tem outras versões que falam que eles eram destros na ciência dos tempos. Tem uma outra versão que vai falar que eles eram entendidos na ciência dos tempos. E tem uma outra versão que vai falar que eles eram conhecedores dos tempos. Ou seja, eles tinham uma habilidade, uma capacidade de fazer leitura profética, de entender o tempo e o modo o qual eles deveriam se mover. E hoje nós estamos desesperadamente necessitados de discernir os tempos. A gente percebe que o Espírito Santo está sacudindo a igreja em todo o mundo. Uma mobilização, uma assembleia solene para se levantar como intercessores por Israel. Vocês estão vendo a movimentação? Vocês estão vendo o Instagram? Estão vendo como é que está? Todas as comunidades falando, vamos orar por Israel. Existe o jejum de Isaías 62, é uma mobilização. Nós cremos que o Espírito Santo está provocando isso na igreja, e o Senhor está levantando os líderes mundiais para poder sacudir a igreja. Você acha que o Michael Bico sabe ler tempos? Quantos aqui pensam aqui comigo que Michael Bico sabe ler tempos? Vocês acreditam nisso ou não? Eu acredito. E nessa entrevista com o Asher, com Douglas Gonçalves, o Asher fala que talvez esse seja o maior movimento de oração para o Israel na história. Um judeu messiano que mora em Jerusalém falando que esse é o maior movimento de oração para o Israel em toda a história, meu irmão. 100 milhões de pessoas.
100 milhões de pessoas, a partir de amanhã, dia 7, sim ou não? Amanhã é 7, né? Começa um jejum de 21 dias para o Israel, orando incessantemente. Uau, imagina, meu irmão, 100 milhões de pessoas, orando e jejuando, porque o Senhor falou que ia levantar os seus vigias, ia levantar as muralhas de Jerusalém, as muralhas de Israel, que seriam os seus intercessores, e Deus não daria descanso para eles. Vocês vão orar pela minha esposa, porque eu amo ela. Gente, Deus tem um plano e tem um propósito. Uma outra deficiência, nós temos essa, dentro desse aspecto de ler os tempos, entender os tempos, nós temos também uma falta de clareza da palavra de Deus. Nós precisamos de uma restauração da palavra. Gente, nós precisamos da restauração da palavra. A palavra, as escrituras, é a ótica correta para entendermos o plano e os propósitos de Deus. Está tudo aqui, gente. Está tudo nesse livro aqui. Quer conhecer Deus? Está aqui, tem como conhecer Deus, está aqui. Quer conhecer o plano de Deus? Está aqui. Ao longo das páginas das Escrituras, o futuro, assim como o passado, está exposto em grandes detalhes, em uma linha de tempo divinamente inspirada. Existe aqui tanto o passado como o futuro, está escrito. Gente, a gente deveria ser o povo mais tranquilo, a gente não é, eu não sou. Mas a gente já sabe o fim da história. Você vive uma história que já tem um grande campeão, já venceu, meu. Você já está na história sabendo que existe um final dela. E esse final é glorioso. Quem vive essa história? Geralmente as histórias, os filmes, as novelas, as séries, é um mistério qual vai ser o final. A pessoa não sabe como vai ser o final. Mas nós não, nós estamos inseridos numa história onde já sabemos o final. E isso traz para nós, sabe o quê? Um conforto. Isso traz para a gente uma esperança que o que nós estamos passando aqui é passageiro, queridão. O que nós estamos passando aqui passa com um sopro. Não se apegue aos seus sofrimentos, as suas, sabe, sei lá, as inquietações do coração. Eu falo isso para mim mesmo, olhando no espelho. Leonardo, não se apegue. Sabe por quê? Porque você já sabe o final dessa história. E as escrituras, elas nos revelam isso. Por isso nós precisamos de uma restauração da palavra. Amor e paixão pela palavra. Eu não sei se o seu celular tem tempo. Passa a semana e te dá o tempo. É vergonhoso. Chega na segunda-feira e ele me dá o tempo. Olha, essa semana tu gastou 4 horas, não sei o quê. Eu falei, caraca, meu irmão. Como é que eu gastei esse tanto de horas, cara? Sabe o quê? Vendo conversa fiada, vendo a vida dos outros e um mundo de ilusão. Tem coisas boas e tem coisas ruins. A gente gasta mais tempo nas ruins e aquilo vai entretendo a nossa alma e vai gastando tempo. E é um desafio para a gente voltar para a palavra de Deus. Daniel 9, verso 2. Olha como é importante a restauração da palavra. Daniel 9:2 fala o seguinte: no primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel, lendo as escrituras, tive a minha atenção despertada para o fato de que a palavra do Senhor ao profeta Jeremias sobre a desolação de Jerusalém seria de 70 anos. Meu Deus! Meu pai! Daniel, lendo o profeta Jeremias, entendeu que o tempo do cativeiro tinha chegado ao fim. E isso provoca uma grande intercessão, isso provoca uma batalha terrível nos céus. Quem já viu falar aqui dos 21 dias de Daniel, do jejum?
Desde o dia que você se propôs a orar, meu jovem amado Daniel, eu ouvi, saiu, teve batalha nos céus, anjo Gabriel teve que vir, depois teve que vir Miguel, olha a batalha, olha o nível da batalha, porque o cara estava lendo Jeremias e descobriu que tinha chegado o tempo do cativeiro. Aí está a importância da leitura dos tempos e da palavra. Se a gente tiver, meu irmão, alinhado, fazendo a leitura do tempo e a restauração da palavra, nós vamos compreender aquilo que Deus quer fazer. Nós vamos compreender os desígnios de Deus na terra. Amém? Então, Daniel entendeu que o tempo do cativeiro da Babilônia havia chegado ao fim por intermédio da palavra. A outra deficiência é que geralmente nós pregamos o evangelho de forma incompleta. Então as boas novas, o evangelho, a notícia, as boas notícias, nós temos a necessidade do evangelho completo. Outro resultado negativo da ignorância da igreja a respeito de Israel e a sua relativa impotência e inabilidade de articular de maneira acurada a mensagem plena do evangelho. Ou seja, o que essa frase quer dizer? Que nós devemos pregar o evangelho de forma completa. Para a maioria dos cristãos, olha isso, o evangelho consiste apenas em Jesus morreu. É a verdade ou não, gente? Para a maioria dos evangelhos é o seguinte: Jesus morreu pelos seus pecados, para que um dia, quando você morrer, você possa morar no céu para sempre. E nós paramos nisso aqui. Isso aqui é poderosíssimo. A ideia é que Jesus morreu, encarnou, deu a sua vida e morreu, fez expiação pelos nossos pecados, isso é poderosíssimo. Mas o evangelho, a boa notícia, ela começa em Gênesis, vai até em Apocalipse. Ela começa com uma promessa, ela começa com a graça de Deus. Olha como é que começa a boa notícia, gente. Deus estendendo a sua comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele cria um homem e sopra nele o Espírito. Mano, isso é surreal. Tem noção que Deus fez você? Nós somos feituras de Deus, nós somos criaturas de Deus, criado por Deus, pelas mãos de Deus. O próprio Deus pegou e criou. As outras coisas foram feitas pela palavra do seu poder. Ele falou para a terra para sair os bichos, saiu os bichos da terra. Falou para a água, saiu os bichos da água, saiu os bichos da água. E os que voam no céu, a água brotou e a terra brotou os bichos. Olha que doideira. Mas o ser humano não, você e eu, ele fez com a própria mão. Mas aí acontece o quê? O desatino. Acontece o quê? O homem peca, o homem rompe com essa relação, esse relacionamento profundo entre o Criador e a sua criatura, e se perde diante desse relacionamento, é colocado para fora do jardim, e aí começa todo um drama de viver, e Deus vai se revelando ao longo da história, e Deus vai mostrando, e Deus levanta homens para invocar o seu nome na terra, e aí Deus pega Noé, e Noé se torna uma nova humanidade, traz uma nova perspectiva do novo mundo de Deus, e começa um novo mundo de Deus. Deus pega Abraão, faz uma promessa, aí o plano redentivo começa a partir de Abraão para nossas vidas, e aí nós temos uma esperança que está em Abraão, e aí o Senhor falou lá no jardim que ia pisar na cabeça da serpente. Aí na cruz do Calvário chega Jesus, encarna, Jesus é colocado na cruz, aí Jesus derrama o seu sangue, faz expiação pelos nossos pecados, ele ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e aí vai os seus apóstolos, é batizado com o Espírito Santo, eles pregam a mensagem do Evangelho, e aí vem que ele está sentado, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele vai vir, vai julgar todo mundo, ele vai pisar
na cabeça dos seus inimigos. Ele vai julgar o falso profeta, a besta, o anticristo, Satanás, vai pegar todo mundo, vai jogar no lago de fogo, aí ele vai enxugar toda a lágrima de todo mundo. Nós vamos viver com Deus para sempre. Deus vai morar na terra. Foi o mais rápido que eu consegui pregar o evangelho todo. As boas novas envolviam pelo menos 5 características fundamentais: o pleno testemunho de Deus, a criação, o cosmos, a restauração do cosmos. Deus amou o mundo de tal maneira, tá? Toda a criação Deus amou, e Deus vai restaurar a terra, porque Deus quer morar aqui. Aqui é a casa que Ele quer habitar, a terra. Então, vai passar pelo fogo, meu irmão, vai ser sapecada no fogo, mas Ele vai purificar para Ele morar. Porque se Ele entrar aqui agora, o Pai que habita na luz inacessível entrar aqui agora, explode o cosmos, morre todo mundo, não tem jeito, né? Então, Jesus, e juntamente com Ele, nós vamos trabalhar nessa restauração da terra. Estão comigo? E o milênio é essa grande restauração, tá, gente? Então, assim, eu já estou falando da perspectiva do milênio, todo mundo aqui é pré-milenista, e é isso que nós somos mesmo. A terceira característica é as grandes alianças de Deus. Deus não vai revogar suas alianças, é irrevogável. Morte expiatória e ressurreição do Messias, o retorno do Messias para julgar a terra e restaurar o reino de Israel. Todas essas coisas e muitas outras eram parte integral do Evangelho, tá bom? São essas 5 características que nós precisamos restaurar em relação à boa notícia. E o terceiro resultado da ignorância da igreja e do orgulho em relação a Israel é a longa e sangrenta história do antissemitismo. Doutrinas equivocadas como o preterismo, não sei se vocês sabem, preterismo é uma linha de entendimento que é onde todas as promessas da Bíblia se cumpriram em 70 depois de Cristo. Se cumpriu tudo. Aí você fala, what? Cadê o Leonardo? Se você olhar, não, vamos lá. Você está vendo algum urso andando aí com uma vaca? Você está vendo algum leão comendo palha com boi? Você está vendo alguma criança pequenininha de peito brincando com a serpente, com a cobra? Alguém já viu isso aqui? Então não se cumpriu, tá bom? Porque Isaías capítulo 11 fala que no reino messiânico isso vai acontecer. Ai, Senhor, eu amo essa aventura. Então essas doutrinas equivocadas vai nos fazendo a gente fica meio confuso, meio esquisito em relação ao plano e à promessa. Então as promessas de Deus já algumas aconteceram, outras estão acontecendo agora e outras vão se cumprir no futuro. Em um futuro próximo, tá? Não está muito distante não. Doutrinas equivocadas como essa do preterismo, especificamente a doutrina da substituição. Os caras vão chamar elas de supersessionismo. Cara, aqui ó, gente, eu trouxe um material para vocês, para poder ajudar vocês, tá? Tá aqui, esse pouco de material sobre esse assunto. O mistério da oliveira. A chave escondida, provavelmente Israel. O mistério da oliveira está falando sobre essa relação que quebrou o muro que havia entre os dois povos. Nós fomos enxertados na oliveira. A chave escondida para o avivamento de Israel. Isso aqui, esse coroa aqui, o Eita esteve aqui com a gente. E ele anda o mundo, as nações, pregando, encorajando a igreja gentílica a experimentar um avivamento. Porque ele fala, se vocês estiverem avivados, vão provocar ciúme no meu povo. Se vocês provocarem ciúme no meu povo vai despertar. Eles vão converter e Jesus vai voltar. Olha como é que os caras são estratégicos. Eles não estão de bobeira. Está aqui, totalmente intencional. Esse aqui, ó, Hurricane Cantor. Quem viu o Hurricane Cantor? Hurricane Cantor. Gostou do meu inglês?
Avivamento do fim dos tempos. Mano, isso aqui é alucinante. Ao mesmo tempo que nós vamos sofrer uma grande perseguição, ao mesmo tempo que vai haver a grande tribulação, que Jesus falou que ninguém nunca ouviu na terra, desde a criação do mundo, nunca houve uma tamanha perseguição, uma tamanha tribulação que vai acontecer. Ninguém nunca ouviu isso. Isso vai acontecer nos últimos dias, porém vai acontecer também o maior avivamento de todos os tempos. Isso me consola pra caramba, porque até então eu só estava lamentando a tribulação. Agora isso aqui me consolou profundamente. Nós vamos viver o maior avivamento da história. Quantos aqui querem ser avivados, gente? Quantos querem viver esse avivamento? Vai ter sofrimento? Vai. Temos que ser realistas, né? Vai ter perseguição? Vai. Família vai trair os irmãos? Vai. Vai entregar? Vai. Vai falar que está escondido debaixo do buraco? Vai. Vai perseguir? Vai ser lamento? Vai ser sofrimento? Vai. Porém, meu irmão, vai ter um avivamento poderoso e nós vamos estar cheios do poder do Espírito Santo. Aí está valendo passar pela grande tribulação. E outra coisa, todo mundo vai passar. Aqui é o BOP, é a doutrina do Capitão Nascimento. A doutrina do Capitão Nascimento é: não vai subir ninguém. Lembra? Tropa de Elite. Quantos aqui assistiram? Tropa de Elite. Não é possível, vai me deixar no vácuo. É o clássico. O Júnior sabe todas as frases. Ih, colou o chiclete. Lembra? Ih, colou o chiclete. Mas a frase que eu mais gosto é: não vai subir ninguém. Então, queridão, você que estava apegado aí, que você ia, na hora que o bicho começar a pegar, eu vou subir, Deus vai levar, eu vou subir. Não vai subir não, meu irmão. Vai ficar e vai sofrer juntinho. Inclusive saiu um filme agora, né? Deixados para Trás, no cinema. Eu e o Romário nós vamos ver. O Guedão falou que vai ver Guardiões da Floresta. Guardiões do quê? Da Galáxia. Eu vou ver Deixados para Trás, meu irmão. Um clássico dos anos 2000. Um clássico dos clássicos. Uma trilogia onde o cara trabalhava essa doutrina, onde Deus ia vir, Jesus ia voltar de forma secreta, que é um absurdo, porque falou que todo olho vai ver. Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente, todos vão ver, vai ser um evento global, todo mundo vai ver, cara, não vai ter como não ver, o céu vai abrir, gente, imagina o barulho, imagina as trombetas tocando, é no soar das trombetas, anjos, abriu o céu, todo mundo vai ver, vai ser um espetáculo. Uma vez eu estava em fogos lá em Cabo Frio, começou e eu falei: Senhor, Jesus voltando, imagina. Ai, que delícia, vai ser um espetáculo, vai ser uma coisa louca. Se a gente fica impressionado com fogos, né, de artifício, imagina Jesus voltando. E todo olho vai ver, não tem nada de secreto, não tem nada que... Aí, sabe o que aconteceu? A ideia, o avião está lá, não pode crente pilotar o avião. Tem que ser um crente não crente. Porque se tiver no voo, o voo cai. Estiver dirigindo a carreta na estrada, subiu. E aí fala: cadê todo mundo que subiu? Subiu e ficou só... Só ficou isso. Oh, Deus. Mas essa não é a verdade. Como nos dias de Noé, Jesus fala que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E quando você olha não só para o aspecto que Jesus falou do casamento, comer, beber, mas as coisas que aconteceram nos dias de Noé, que a terra sofreu um juízo. E Deus preservou Noé na terra e arrancou os ímpios da terra. Ok? Então, meu irmão, nós vamos ficar na terra, tá? Porque Deus tem uma relação de amor com a terra. Toda vez que você lê João 3,16, pensa nisso. E Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Ele deu tudo. Ele deu tudo, porque Ele amou muito.
Gente, eu fiz para você, eu posso dar um gráfico para vocês, mas eu fiz aí, na linha do tempo da história, como esse pensamento foi profundamente difundido. Já começa lá, linha do tempo em relação à teologia da substituição cristã e do ódio aos judeus. Isso já começa lá do primeiro século, ali 115 depois ali de Cristo, Inácio, bispo de Antioquia, aí Barnabé, aí o Trifão com o Justo Marte. Cadê as meninas? As meninas aqui estudam aí. Os pais da igreja, ela vai saber todo mundo quem que é. Militão de Sardes, e cada um com um pensamento. Então eu vou, não dá tempo de falar toda, na linha completa da história, eu vou disponibilizar o documento, mas eu vou falar aqui as principais ideias que definem a teologia da substituição. Primeiro, a igreja é um novo e verdadeiro Israel de Deus. Quantos já ouviram falar isso? A igreja é um novo Israel de Deus. 2, Israel não é mais o povo de Deus. 3, a destruição do templo e de Jerusalém em 70 depois de Cristo foi a demonstração pública de Deus de sua rejeição a Israel como seu povo. 4, a rejeição nacional de Israel é permanente. 5, Israel, com razão, sofreu e continua a sofrer as maldições da desobediência. Olha isso, gente. Sofreu com razão. E continua sofrendo e vai sofrer. Lembra de Deuteronômio 28? As bênçãos e as maldições? Então a ideia é que todas aquelas maldições foi transferida para Israel. E todas as bênçãos que está escrito ali foi transferido para a igreja, para nós, como igreja. A outra ideia é 6. O sofrimento dos judeus desde os anos 70 depois de Cristo é o resultado do justo julgamento de Deus devido à sua culpa coletiva pela descrença em rejeitar e matar a Jesus. 7. Os judeus estão sob as divinas maldições de Deus por sua desobediência. 8. O sofrimento dos judeus é, assim, auto-infligido. 9. Eu termino aqui as ideias. As pessoas que se dizem judeus são inimigas do evangelho e da igreja. Essas são 9 ideias que eu listei para vocês. Eu não queria ler, mas eu vou ler para os irmãos que estão vindo aqui pela primeira vez. Alguns dos nossos irmãos eu já li isso para eles, eu vou ler para vocês. Rapidamente, tá? Um tratado de Martim Lutero em relação ao povo judeu. Eu, quando vi isso aqui, eu fiquei chocado, e o Joe Richard vai falar isso, vai nos chocar. Olha a ideia, isso propagada pelos pais da igreja, e um dos maiores influenciadores da fé cristã, que é Martim Lutero. Gente, o vaso é de barro, tá? Vamos ficar com o vaso de barro. Da mesma forma que Jesus teve a grande revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na mesma sequência, Jesus falou, se arreda de mim, Satanás, que eu nem te conheço. Na mesma, a gente está variando assim, nós estamos tendo revelações de Deus e daqui a pouco a gente está cheio de influência de demônio. E Martim Lutero foi um grande expoente da fé cristã. Foi um dos caras que libertário em relação à fé cristã, aonde rompe com o domínio da igreja católica, e ele apresenta que nós somos salvos pela fé, justificados pois pela fé nós somos, não por obras, nós não somos salvos por obras nenhuma. E essa revelação nos libertou, nos trouxe e nos fez sentar aqui agora. Apenas 3 anos antes de sua morte, em 1546, para vocês, tá? Como é que é o nome da comunidade? Família e Reino? Então vamos lá, Família e Reino, escuta aí. Apenas 3 anos antes de sua morte, em 1546, Martim Lutero, o grande reformador protestante, escreveu um tratado antijudeu, intitulado sobre os judeus e suas mentiras, ao título do tratado. Os judeus e suas mentiras. Por mais de 1000 anos, cristãos em toda a Europa vinham debatendo entre eles sobre como deveriam ser tratados os judeus que viviam em seu meio.
Nos dias de Lutero, alguns argumentavam que o problema dos judeus exigia uma solução definitiva. O tratado de Lutero oferecia sua solução em termos claros. Permitirei que suas próprias palavras falem por si mesmo. As palavras de Lutero agora, tá bom? Olha o tratado. O que então nós cristãos devemos fazer com essa maldita e rejeitada raça de judeus? Primeiro, suas sinagogas devem ser queimadas, e as partes que não queimarem devem ser enterradas ou cobertas com sujeira, para que ninguém possa ver uma cinza ou pedra delas. E isso deve ser feito para a honra de Deus e da cristandade, para que Deus possa ver que somos cristãos. Em segundo lugar, suas casas devem ser de igual maneira derrubadas e destruídas, porque nelas eles cometem as mesmas coisas que fazem em suas sinagogas. Por essa razão, eles devem ser colocados sobre um mesmo teto ou em um estábulo, como ciganos, para que eles possam perceber que não são mestres em sua terra, como eles alardeiam, mas cativos e miseráveis como eles são. Em terceiro lugar, eles devem ser privados de seus livros de oração e talmudes, os quais ensinam a sua idolatria, mentiras, maldições e blasfêmias. Em quarto lugar, seus ramidos devem ser proibidos sobre a ameaça de morte de ensinar mais. Para resumir, queridos príncipes e nobres, que possuem judeus em seus domínios, e se esse meu conselho não serve para vocês, então encontre um melhor, para que vocês e nós possamos todos ser livres desse fardo diabólico insuportável, os judeus. Depois do diabo, um cristão não possui um inimigo mais amargo e irritante do que um judeu. Esse foi o tratado do nosso amado querido irmão Lutero. A maioria dos cristãos que leem as palavras de Lutero pela primeira vez ficam chocados. Eu fiquei chocado. Hã? Você fica... Pode falar. Justamente, Lutero, olha isso, Lutero está longe de estar sozinho entre os notáveis líderes cristãos em seu ódio absoluto aos judeus. Como iremos ver, sua atitude é, na verdade, bem comum entre os cristãos ao longo da maioria da parte da história da igreja. Ainda mais trágico é que aproximadamente 500 anos, Cariús, 500 anos depois de Lutero ter escrito seu tratado cheio de ódio, Adolf Hitler iria se basear fortemente nas propostas de Lutero para criar as bases da sua própria solução final para o povo judeu. 6 milhões de pessoas morreram. Seis milhões de pessoas. Vamos orar um pouco, para a gente respirar. Eu preciso respirar. Esse livro aqui, Quando o Judeu Governar o Mundo, é a maior base desse ensino que a gente está trazendo hoje. É um livro muito pesado, mexeu muito comigo, emocionalmente me pegou. Mas ele termina de uma forma muito bonita, dando um testemunho de famílias que cuidaram de judeus, que guardaram pessoas, que protegeram os judeus em meio ao holocausto. E um desses homens que ele dá testemunho é do Bonhoeffer. Não sei se vocês já ouviram falar. Qual que é o nome do primeiro nome? Dietrich? Como é que é? Dietrich? Hã? Quê? Como é que é, Romário? O primeiro? Dietrich Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer. Hã? Dietrich Bonhoeffer. Tô zoando. Nossa, que isso, caraca, que piada, mano. Ô Die, olha a piada que o Romário fez aqui. É só você lembrar do Die triste. Não, foi muito ruim, velho. Foi muito ruim, cara.
Mas enfim, foi um grande teólogo, foi um grande amante da igreja, um pastor que cuidava de pessoas e cuidou de muitos judeus. E ele morreu enforcado uma semana antes de cair o regime. O cara morreu enforcado num campo de concentração uma semana antes de cair o regime nazista. Essa é a história desse homem. Ele termina falando de uma outra família que guardava os judeus, escondia no porão da sua casa. E essa família foi denunciada. E aí os nazistas vão lá na casa deles para poder fazer uma batida lá. E eles não acham o porão. Sabe o que eles fazem? Leva a família e mata a família toda. E os judeus ficam escondidos lá. Quantos aqui já assistiram um filme chamado A Lista de Schindler? Schindler? Schindler. D de dado? Schindler. É isso aí. Quem já assistiu o filme? Já viu como é que termina? Fala, cara, esse anel aqui dava para me comprar. Isso aqui dava para me ter feito. Quantas pessoas eu poderia ter salvado? Tudo perde o valor, queridão. Tudo perde o valor. Nós queremos ser batizados com esse amor. Jesus tem esse amor pelo seu povo. Quero respirar orando. Vamos orar, vai. Senhor, yeah. Vamos, gente, abre a boca e começa a orar. Vamos orar. Não é por pensamento, não. Abre a sua boca e fala, Senhor, por favor, tira todo o sentimento do meu coração antissemita, todo resquício da teologia da substituição, Senhor, de dentro de mim. Coloca o amor, nos batiza com amor agora, Senhor. Espírito Santo, batiza-nos com o amor agora. A mesma lágrima que escorreu nos olhos do Deus encarnado, o Rei judeu, nos faça agora, Senhor. Penetra no nosso coração. Penetra no nosso coração, Senhor. Gera orações intercessórias nesses dias, Senhor. Senhor, que nesses 21 dias não sejam dias comuns para nós, Senhor. Mas que possamos envolver com o seu coração, com as suas afeições, com aquilo que está dentro de você. Oh, Senhor, gera isso aqui agora, nesse lugar, Senhor. Gera um quebrantamento, Senhor. Quebra os nossos corações. Eu sei, Senhor, que nós estamos aqui apegados aos nossos problemas. Nós queremos abrir mão agora dos nossos problemas em prol daquilo que está no seu coração. Nós oramos agora, liberando uma onda de amor por esse povo, Senhor. Eu quero sentir isso, Deus. Eu preciso sentir isso. Eu confesso que no meu coração não arde dessa forma, mas eu quero sentir isso, Senhor, queimando, ardendo dentro de mim. Senhor, nos batiza a igreja, Senhor, espalhada sobre a face da terra. Batiza, Senhor, os crentes, os cristãos, Senhor, com esse amor profundo pelo teu povo, em arrependimento, que haja a marcha do arrependimento, Senhor, nesses dias. Nós queremos ser batizados de verdade com aquilo que está no teu coração, teu povo, Senhor. Amém. E agora eu vou falar 3 razões porque nós devemos orar por Israel. Primeira razão, primeiro ponto que nós devemos orar por Israel. Sabe por quê? Porque Deus tem um amor incondicional por esse povo. Um amor que não está sujeito a qualquer tipo de restrição ou limitação. É simples. Por que devemos orar por Israel? Porque Deus ama Israel.
Deus ama o seu povo. Gente, quando eu falo Israel, eu não estou falando de sistema político, não, de Israel, que está acontecendo, sabe, o movimento progressista. Eu não estou falando nada disso, de direita, de esquerda. Eu estou falando de um povo que tem uma promessa. Amém? Estão comigo? É isso que nós estamos falando. Nós estamos sendo batizados por esse povo, o povo de Deus. Não por um sistema. Nós não estamos interessados no sistema, nós estamos interessados nas promessas. Amém? Então, essa é a primeira razão, porque Deus tem um amor incondicional pelo seu povo. Israel está no coração de Deus. Gente, abre a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 19. Acharam o Êxodo 19? Êxodo 19, verso 5. Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim o reino de sacerdotes e uma nação santa. É isso, é a parte B do verso. Tá lendo aí, Ana? Tá procurando? Hã? É. Êxodo. Isso, a parte B. Isso. Essa versão sua eu gostei demais. Vai ser como o quê? Não, tesouro. Tesouro pessoal. Eu gostei muito disso aí. Tesouro pessoal. Gente, uma propriedade peculiar, diferente de todos. Uma propriedade especial, particular. É isso que Deus está falando para esse povo. Vocês serão a minha propriedade peculiar, o meu tesouro pessoal. Em Zacarias capítulo 2, verso 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, Ele me enviou às nações que saquearem os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Quem já ouviu falar menina dos meus olhos? Essa expressão, menina dos meus olhos, se refere a alguém que é favorito, determinado, alguém, aquela pessoa que é amada, é favorito. Menina dos meus olhos. Assim ele trata, menina dos meus olhos. Deuteronômio 32, 9 e 10. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. É assim que Deus olha para o seu povo, como menina dos seus olhos. Isaías 62, é onde nós estamos aqui apegados. Abre sua Bíblia comigo, Isaías 62. Essa é a chamada do jejum que começa amanhã. Essa é a chamada, tá bom? Esse é o texto base para toda essa movimentação global. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como resplandor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, a sua terra não será mais achada
chamada de arrasada, você será chamada de minha delícia e sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você e a sua terra se casará, porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você, como o noivo se alegra com a noiva, assim o Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, versos 6 e 7 é a base do jejum da intercessão. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descanse, nem dê a ele descanso, até que resplandeça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor sobre toda a terra. O que Deus vai fazer com Jerusalém? Vai colocar como objeto de louvor para toda a terra. Vai restaurar o chamado desse povo, que é ser uma nação sacerdotal, que era expandir o conhecimento de Deus sobre a terra. Deus vai colocar esse povo novamente como objeto de louvor, de glória para as nações. Amém? E aí você fala, nossa, Léo, você está falando tão bem de Israel, tal, mas qual que é o papel da igreja em relação a isso que você falou agora? O papel que nós temos é Romanos capítulo 11, onde Paulo fala o seguinte: se pela queda deles nós fomos salvos, se pela queda deles, nós que estamos aqui fomos salvos, a salvação, a glória de Deus chegou até os gentios, imagina quando esse povo levantar. Quando esse povo levantar, vai haver a ressurreição dos mortos. Sabe o que Paulo está falando? A ressurreição dos mortos é a primeira ressurreição, ou seja, Jesus vai voltar, cara. Aí está um grande conflito terrível, que a glória de Israel chegar até as nações é aceitável. Agora os gentios provocar Israel ciúme é uma coisa muito doida, não é? Concorda comigo ou não? Imagina a gente aqui todo primeiro sábado falando sobre consciência sacerdotal, falando sobre sacerdócio. Nós estamos falando sobre sacerdócio, aí não sei o quê, papapá. O judeu ouvir a gente falando e vai falar o quê? O senhor é doido? Agora imagina a gente avivado, cheio do poder de Deus, falando sobre sacerdócio. Ei, espera aí. Esse espírito eu conheço ele. Isso que você está falando eu sei, isso pertence a nós. Como que é isso? Provocou ciúme, entendeu? Vão ficar agitados. Eita. Estão comigo? Oh, meu Deus. E essa mobilização, gente, está aí 100 milhões de pessoas para poder orar, se tornar essas muralhas. Olha, sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas. Quem colocou esses guardas é o Senhor que está despertando. Os guardas. Quantos aqui querem ser os guardas? Levanta a mão. Levanta a mão para me ver bem alto assim. Eu quero ser um guarda dessas muralhas. Então, mano, você vai ter que orar 21 dias. A sua vida toda. Para a gente caminhar para o final agora, eu queria chamar meus amigos tangedores. Nosso tempo é curto. Em outro momento a gente fala mais profundo sobre 3 alianças que é extremamente importantíssimas para nós.